todos. Do alto de mais de 30 andares, alguém atira da janela abaixo os sapatos de Calvino e a sua gravata. Calvino não tem tempo para pensar. Está atrasado. Atira-se também da janela como que em perseguição. Ainda no ar alcança os sapatos. Primeiro o direito, calça-o, depois o esquerdo. No ar, enquanto cai, tenta encontrar a melhor posição para apertar os atacadores. Com o sapato esquerdo falha uma vez, mas volta a repetir e consegue. Olha para baixo, já se vê o chão. Antes, porém, a gravata. Calvino está de cabeça para baixo e com um puxão brusco, a sua mão direita apanha no ar e depois, com os seus dedos apressados, mas certeiros, dá as voltas necessárias para o nó. A gravata está posta. Os sapatos, olha de novo para eles, os atacadores bem apertados, dá o último jeito no nó da gravata, bem a tempo, é um momento. Chega ao chão, impecável. Este é o primeiro sonho de Calvino, uma personagem de um livro do Gonçalo M. Tavares, do Bairro, e é também a nota prévia a esta apresentação e, se calhar, a nota prévia à minha vida, à história da minha vida. O tema transversal, como acho que toda a gente já referiu e conseguiu muito bem cruzar, era a raiz, e a raiz do meu pensamento, do que me tem motivado e inspirado no meu trabalho profissional, é a cidade, são os lugares, as cidades e a forma como as pessoas, os habitantes com ela se relacionam e as diferentes possibilidades que uma cidade tem de se multiplicar. E aqui, se calhar, falo uma vez mais da referência de Calvino, mas não o personagem de Gonçalo M. Tavares, mas o autor, o Italo Calvino, nas suas Cidades Invisíveis, que nos apresenta 55 possibilidades de cidade, que nos passa um enorme potencial, um enorme simbolismo e um enorme imaginário que me tem vindo a interessar, explorar e a pensar em relação com a arte e com as pessoas e com os habitantes que nelas habitam. Há um outro artista que muito me inspira e muito inquieta, que eu queria também aqui trazer nesta introdução da minha apresentação e com quem tenho tido o privilégio de trabalhar de perto, é o Tim Steiner, é um maestro, um músico inglês, que diz que a função de um artista é inspirar a cultura e que uma das melhores formas de o fazer é comprometendo as pessoas no processo de criação. Portanto, em resumo, o que tem orientado o meu trabalho tem sido este triângulo dos lugares, da cidade, na sua relação com as pessoas e a arte no cruzamento disto tudo. Esta imagem foi a minha filha que me pediu para dizer que foi ela que fez quando tinha 8 anos. E eu apresento-a aqui para falar um bocadinho de 2012, como referiram. Eu fiz parte de diferentes fases do que foi a Capital Europeia da Cultura em Guimarães, de uma primeira fase de pensamento, mais uma vez o retorno à cidade e as diferentes possibilidades de cidade e o que é que um evento desta natureza poderia acrescentar à minha, a de Guimarães. Mas depois também o próprio ano, a implementação do programa, que me trouxe responsabilidades e que fez com que eu cruzasse com um conjunto de artistas e programadores e diferentes pensadores nesta área, que me motivaram e que me deram vontade de criar um projeto em nome próprio. Foi também o ano em que eu conheci o amor da minha vida, o Ricardo, que é a segunda metade do projeto que vou apresentar logo a seguir, e aqui somos nós representados pela minha filha. Portanto, os dois trabalhamos na Capital Europeia da Cultura, foi lá que nos conhecemos e partilhávamos os dois este pensamento enfim, da arte e do sentido, ou do sentido artístico, ou de que forma é que a arte poderia contribuir, por exemplo, para a democracia, ou para o pensamento e para a tolerância e para a diversidade a trabalhar nas cidades e nas pessoas. E, portanto, criámos um projeto que se chama Onda Amarela, e a Onda Amarela é uma empresa que se dedica, ou que se inspira nos lugares e nas pessoas para criar projetos artísticos, educativos e sociais. E surge em resposta a esta vontade que partilhávamos os dois em 2012, mas também em resposta a um conjunto de convites para pensarmos no património e de que forma é que poderíamos valorizá-lo. Pensar em territórios, pensar em populações e comunidades e como é que a arte os poderia valorizar
sempre de forma colaborativa, que é essa que acreditamos ser a certa. E, portanto, se calhar importa aqui explicar, se calhar mais objetivamente, o que é que fazemos. Estes projetos artísticos, sociais ou educativos podem se materializar de diferentes formas. Um espetáculo musical, mas também um vídeo, um filme, ou uma visita, ou uma conversa, ou uma publicação. Há diferentes formatos, trabalhamos em diferentes formatos, trabalhamos muito na música, porque o Ricardo é músico e porque também é a arte que, se calhar, de forma mais imediata conseguimos estabelecer uma relação com uma comunidade, com as pessoas que habitualmente não são, ou que não são artistas. Mas antes de falar destas diferentes tipologias, falar nos processos de trabalho. Esta imagem é o resultado de uma conversa tida num momento de reflexão a meio de um projeto que fizemos, que teve uma duração extensa, de mais de um ano. E os processos para conseguirmos estes resultados, que falei há pouco, dos espetáculos, ou do filme, ou das publicações, ou das conversas, os processos são sempre mais ou menos parecidos. É o criarmos espaço de partilha, é o criarmos a possibilidade de qualquer pessoa mesmo, em colaboração, em contacto com um conjunto de artistas especializados neste trabalho, cruzem e partilhem rotinas, ideias, problemas, alegrias, enfim, seja trabalhar, sejam eles o centro da criação artística. Portanto, o desafio é criar um objeto artístico, o conteúdo é sempre a partir do que as pessoas trazem para os processos de trabalho. E Onda Amarela, por isso, e porque se relaciona muito de perto com tanta gente que muitas vezes não fazem de imediato parte do nosso círculo de pessoas, muitas vezes está aqui a pensar, mas a maior parte das vezes está no lado mais emocional. E se calhar importa também aqui acrescentar que estes processos de trabalho, o processo de criação artística colaborativa, permitem coisas muito bonitas, que aconteçam coisas muito bonitas, que é isto, em cima do mesmo palco, o encontro de pessoas que de outra forma ou que não se conheceriam, não se cruzariam. E é um bocadinho isto que está a acontecer hoje aqui, acho eu. Com certeza que se não fosse a propósito do TEDx eu não teria conhecido estas pessoas todas, nem a história da sua vida. É isso que se tenta fazer, a comunidade, é o sentimento de nós. É uma das definições mais bonitas, se calhar, para esta palavra. Aqui vou passar, se calhar, alguns projetos que têm sido objeto de trabalho e de criação da Onda Amarela. Este projeto aconteceu em Bragança e foi o primeiro projeto da Onda Amarela, foi muito importante para nós porque foi um longo projeto, mais de um ano, e que tinha, na verdade, todo um programa dentro dele. Tinha apresentações de grande escala, com uma orquestra comunitária dirigida aqui pelo Tim Steiner, mas com a participação de pessoas provenientes de vários lugares, desta cidade e de outras, mas desde o Conservatório até a Universidade da Terceira Idade, por exemplo, mas também músicos, profissionais e pessoas que individualmente se juntaram a nós. Mas foi um programa que teve também um conjunto de outras atividades, como oficinas, workshops, residências artísticas, partilha de conversas, serões de contos numa zona fronteiriça das aldeias raianas de Portugal, numa partilha de memórias e de histórias. Aqui é um outro exemplo, é um projeto que não ocorre o ano inteiro, mas ocorre todos os anos, há mais de 5 anos, chama-se Orquestra da Bidairada e acontece em Guilhavo, no Festival Rádio Faneca, e aqui o desafio é sempre, porque acontece já há 5 anos, o desafio é encontrar sempre um tema novo que seja identificativo destas pessoas, que diga alguma coisa a estas pessoas, que estas pessoas tragam também informações sobre ela e que se consiga montar um espetáculo sempre que entusiasme e que surpreenda o público. Este ano, a propósito deste projeto, também conseguimos finalmente publicar um livro onde fizemos uma reflexão do que é este trabalho e também gravar um best-of. Como é um projeto que já tem 5 anos, permitiu-nos fazer já um best-of das melhores músicas criadas no âmbito da Orquestra da Bidairada. Continua a ser a Orquestra da Bidairada, mas aqui esta imagem é para vos falar um bocadinho desta nossa vontade e intenção de que todos os... ou de que
grande parte dos projetos tenham sempre em consideração a participação, ainda que pontual, do público. De repente, o público pode fazer parte e pode, naquele momento, sentir-se parte daquela comunidade espontânea criada ali. Há também outros projetos que não resultam em nada material, que são de aproximação a populações, neste caso, populações ou lugares muito despovoados. É o caso das aldeias históricas de Portugal, na Beira Alta e Beira Baixa. Ou projetos de comunicação de um programa maior, que é uma fanfarra dos canais que acontece todos os anos em Aveiro e que com músicos da cidade comunica o programa de um festival. A tal outra camada que falava atrás de um novo olhar sobre o mesmo território, o mesmo lugar, numa visita a uma cidade para além da dimensão científica, acrescentar sempre esta dimensão vivencial de alguém que, neste caso, por exemplo, era o Castelo do Mugadouro, e estes dois senhores, o Sr. Manuel e a Dona Natália, tinham muitas histórias da sua infância, de terem brincado naquele castelo, e partilharam connosco neste dia, a par de um arqueólogo que fez a visita mais científica e rigorosa do objeto, as suas memórias. O Sr. Manuel, no final, de forma bastante emocionada, partilhou connosco que achava que morria antes de subir à torre do seu castelo, porque, enquanto criança, nunca teve coragem nem a audácia dos seus colegas de trepar até lá acima, com medo de cair, e agora percebeu que existe já uma escada, mas o castelo tem estado fechado, e que pôde, a propósito desta visita, conseguir esse feito. Mais um exemplo aqui em Guimarães, a partir da Casa da Memória, e a partir também, lá está, desta intenção ou vontade de acrescentar novas leituras à história, mas também noutros formatos de objetos de mediação. Neste caso, nós desenvolvemos um jogo a propósito de um programa cujo objetivo era a valorização do património material, do edificado, de monumentos classificados do norte de Portugal, e este jogo funcionou como um objeto aqui de relação com os mais jovens e aquele monumento, propondo um conjunto de atividades lúdicas menos aborrecidas para dessa forma se relacionarem com o monumento. Trago aqui este caso, que foi muito especial para nós. Foi a primeira vez que trabalhamos com uma comunidade de surdos e aqui o desafio era criarmos um projeto musical. E foi para um festival que muito admiramos, que já tínhamos visitado como espectadores, o Tremor, nos Açores, que é um festival muito particular e muito especial e que nos desafiou para uma semana antes, em residência, criarmos com a Associação de Surdos de São Miguel, juntamente com alguns músicos locais e as intérpretes, a produção de um novo espetáculo, e foi um desafio, permitiu-nos aprender imenso sobre esta comunidade, as suas dificuldades, mas sobretudo as suas capacidades, enfim, foi um projeto que nos marcou. E depois esta dimensão de tudo o que acontece para lá do momento da apresentação. Os ensaios, as relações que se criam, as partilhas, as paixões, as vidas que mudam. Temos muitos exemplos de vidas que se alteram ou que mudam, na verdade, pelo contacto com este género de projetos, contacto com a experiência de criar e de repente ganharem coragem para assumir um rumo diferente na vida. E depois projetos de grande escala, e este foi para a celebração do Dia da Europa, portanto, aqui a intenção era celebrarmos a diversidade cultural, com a participação de diferentes nacionalidades, diferentes culturas. Aconteceu em Malta, porque na altura era o país que estava a acolher a Comissão Europeia. E a dimensão de pensamento que é transversal a todos estes projetos, o questionarmos sempre para que é que servem as coisas, para que é que serve cada um destes processos e para que é que serve, neste caso, o projeto Orquestra Fervência, e chegarmos a conclusões em conjunto, sempre de forma colaborativa, interessantes. E em jeito assim de resumo final, algumas mensagens que eu gostava de partilhar convosco, que são crenças minhas e do Ricardo, Onda Amarela, que é através da arte e da cultura que grande parte dos problemas se põem a nu, se discutem e se trabalham, e nestes projetos nós tentamos fazer sempre isso.
E quando discutimos com toda a gente, não é? Quando toda a gente pode efetivamente fazer parte, deixam-se sempre diferentes camadas de informação dentro das nossas cabeças. E os preconceitos são ultrapassados, há novas perspectivas de vida, há portas que se abrem. E mais, acreditamos também que a criação destas novas abordagens aos lugares e à sua cultura, e volto lá atrás, à raiz do meu pensamento, assim como a promoção da participação efetiva das populações nas atividades artísticas, são a chave da produção e disseminação do conhecimento e reflexão tão essenciais à democracia, e a democracia tão essencial aos tempos de hoje. E preparando esta apresentação e olhando para a raiz, ou para as raízes, que era o tema transversal deste TEDx, encontrei esta imagem que fizemos no ano passado numa reflexão de por onde é que tínhamos andado, em 2017, e na verdade assemelha-se bastante ao de uma raiz, mas no sentido mais de braços, se calhar, que se estendem e que se vão ramificando e vão tocando em diferentes lugares e em diferentes pessoas. E esta é a base, é a raiz do nosso trabalho. Tinhas paixão? E agora quero terminar com o Brasil, com o Luís Gonzaga Júnior, a cantar por aí. Obrigada. A riqueza revoluciona, ensina. Pelas aulas do tempo aprendi revolta por cima. Eu vou cantar